Arro, que a paz seja com você. Vamos fazer a leitura do livro A Paz Cétupla, do Evangelho Essênio da Paz. A paz cétupla. A paz seja convosco, disse o ancião saudando os irmãos reunidos para ouvir-lhes os ensinamentos. A paz seja contigo, responderam eles. E caminharam juntos ao lago da margem do rio, pois assim era o costume quando um ancião doutrinava os irmãos, para que estes pudessem partilhar os ensinamentos com os anjos da mãe terrena, do ar, do sol, da água, da vida e da alegria. E o ancião disse aos irmãos: Eu queria falar-vos hoje da paz, pois de todos os anjos do Pai Celestial, o da paz é o mais desejado pelo mundo, como a criancinha cansada anela colocar a cabeça no seio de sua mãe. É a ausência da paz que perturba os reinos até quando não estão em guerra, pois a violência e a luta podem imperar num reino mesmo quando não se ouve o tinir de espadas que se entrechoquem. Embora os exércitos não marchem uns contra os outros, ainda assim não há paz quando os filhos dos homens não caminham como os anjos de Deus. Em verdade eu vos digo, muitos são os que não conhecem a paz, pois estão em guerra com o próprio corpo, estão em guerra com os seus pensamentos, não têm paz com os pais, com as mães, com os filhos, não têm paz com os amigos e vizinhos, não conhecem a beleza dos manuscritos sagrados, não trabalham o dia todo no reino de sua mãe terrena, tampouco dormem à noite nos braços de seu Pai Celestial. A paz não reina dentro deles, pois estão sempre desejando arduamente o que no fim só traz miséria e sofrimento, até os ornamentos de riquezas e fama de que Satanás se utiliza para tentar os filhos dos homens, e vivem na ignorância da lei, até da lei sagrada, segundo a qual vivemos, o caminho dos anjos da Mãe terrena e do Pai Celestial. Como então podemos levar a paz a nossos irmãos, mestre? Perguntaram alguns ao ancião. Pois desejaríamos que todos os filhos dos homens compartilhassem das bênçãos do anjo da paz. E ele respondeu: Em verdade vos digo, somente o que está em paz com todos os anjos pode derramar a luz da paz sobre todos os outros. Em primeiro lugar, portanto, está em paz com todos os anjos da Mãe terrena e do Pai celestial, pois os ventos de um temporal movem e perturbam as águas do rio, e somente a calma que se segue pode serená-las outra vez. Quando vosso irmão vos pedir pão, cuidai de não lhes dar pedras. Vivei primeiro em paz com todos os anjos, pois a paz será então para vós como a fonte que se reabastece dando, e quanto mais derdes, tanto mais vos será dado, pois essa é a lei. 3 são as habitações do Filho do Homem, e ninguém pode entrar à presença de Deus que não conheça o anjo da paz em cada uma das 3. Estas são o corpo, os pensamentos e os sentimentos. Quando o anjo da sabedoria lhe conduz os pensamentos, quando o anjo do amor lhe purifica os sentimentos, e quando os atos do corpo lhe refletem o amor e a sabedoria, o anjo da paz o guia infalivelmente ao trono do Pai Celestial. E ele deve rezar sem parar, para que o poder de Satanás, com todas as suas moléstias e impurezas, seja expulso das 3 habitações, para que o poder, a sabedoria e o amor reinem no seu corpo, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Primeiro que tudo, o Filho do Homem procurará a paz com o próprio corpo, pois o seu corpo é a lagoa da montanha que reflete o sol, quando está imóvel e clara. Mas quando se enche de lodos e pedra, não reflete coisa alguma. É preciso primeiro que o Satanás seja expulso do corpo, para que os anjos de Deus possam entrar e habitá-lo de novo. Em verdade vos digo, a paz não reina em nenhum corpo que não seja um templo da lei sagrada. Portanto, quando o que padece sofrimentos e tormentos atrozes pedir a vossa ajuda, dizei-lhe que se renove com jejum e orações. Dizei-lhe que invoque o anjo do solo, o anjo da água e o anjo do ar, para que possam entrar-lhe no corpo e expulsar dele o poder de Satanás. Mostrai-lhe o batismo interno e o batismo externo. Dizei-lhe que coma sempre à mesa da nossa mãe terrena, repleta de seus dons, os frutos das árvores, a relva dos campos,
o leite dos animais bom para se tomar, e o mel das abelhas. Que não invoque o poder de Satanás comendo a carne dos animais, pois quem mata, mata seu irmão, e quem come a carne de animais sacrificados, come o corpo da morte. Diz ele que prepare seus alimentos com o fogo da vida, e não com o fogo da morte, que os anjos vivos de Deus, do Deus vivo, só servem a homens vivos. Os anjos vivos de Deus vivo só servem a homens vivos. E conquanto não os veja, não os escute e não os toque, ele está a todo momento cercado pelo poder dos anjos de Deus. E posto que seus olhos e seus ouvidos estejam cerrados pela ignorância da lei e anelam os prazeres de Satanás, ele não os verá, não os ouvirá e não os tocará. Quando, porém, ele jejuar e orar ao Deus vivo, para que o livre de todas as moléstias e impurezas de Satanás, seus olhos e seus ouvidos se abrirão, e ele encontrará paz. Pois não somente sofre o que abriga em si as moléstias de Satanás, como também sofre sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos e seus companheiros, visto que nenhum homem é uma ilha por si só, e os poderes que fluem através dele, venham eles dos anjos, venham de Satanás, na verdade influem nos outros, para o bem ou para o mal. Desse modo, portanto, orai para o vosso Pai Celestial quando o sol estiver no ponto mais alto ao meio-dia. Pai nosso que estás no céu, manda a todos os filhos dos homens o teu anjo da paz, e manda ao nosso corpo o anjo da vida, para que nele more permanentemente. O filho do homem buscará então a paz com os próprios sentimentos, que o anjo da sabedoria possa guiá-lo. Pois em verdade vos digo, não há maior poder no céu e na terra do que os pensamentos do filho do homem. Embora invisíveis aos olhos do corpo, cada pensamento tem uma força imensa, uma força capaz de sacudir os céus. Pois a nenhuma outra criatura do reino da terra, da mãe terrena, foi dado o poder do pensamento, visto que nenhum animal que rasteja e nenhuma ave que voa vivem do próprio pensamento, senão da lei que a todos governa. Somente aos filhos dos homens foi concedido o poder do pensamento, incluindo o que pode romper os laços da morte. Não penseis que por não poder ser visto o pensamento careça de poder. Em verdade vos digo, o raio que fende o carvalho poderoso, ou o terremoto que abre rachaduras na terra, são brincadeiras de criança, comparadas ao poder do pensamento. Na verdade, cada pensamento de treva motivado pela maldade, pela raiva ou pela vingança, provoca destruição semelhante à do fogo, que se alastra por cavacos secos, debaixo de um céu sem vento. Mas o homem não vê a mortandade, nem ouve os gritos deploráveis de suas vítimas, pois está cego para o mundo do espírito. Mas, quando esse poder é guiado pela santa sabedoria, os pensamentos do Filho do Homem dirigem-no para os reinos celestiais, e assim se constrói o paraíso na terra. Seus pensamentos elevam então a alma dos homens, como as águas frias de uma corrente impetuosa, vos reanimam o corpo no calor do verão. Quando o passarinho que acaba de empenar-se tenta o primeiro voo, suas asas não podem sustentá-lo e ele cai repetidas vezes ao chão. Mas torna a tentar e um belo dia voa muito alto, deixando a terra e o ninho para trás. O mesmo acontece com os pensamentos dos filhos dos homens. Quanto mais caminham com os anjos, eles cumprem as leis, tanto mais fortes se tornam seus pensamentos na santa sabedoria. E em verdade vos digo, dia virá que os seus pensamentos superarão até o reino da morte e se elevarão a uma vida imortal nos reinos celestiais. Pois, com os pensamentos guiados pela santa sabedoria, os filhos dos homens construirão uma ponte de luz, por cujo intermédio chegarão a Deus. Dessa maneira, portanto, orai para o vosso Pai Celestial, quando o sol estiver em seu fastígio ao meio-dia. Pai nosso que estás no céu, envia a todos os filhos dos homens teu anjo da paz, e envia aos nossos pensamentos o anjo do poder, para podermos romper os laços da morte. O filho do homem buscará então a paz com os próprios sentimentos, a fim de que sua família se alegre com a sua afetuosa bondade, incluindo o pai, a mãe, a esposa, os filhos e os filhos dos seus filhos, pois o Pai Celestial é 100 vezes maior do que todos os pais pela carne e pelo sangue, e a mãe terrena é 100 vezes maior do que todas as mães pelo corpo. E seus irmãos verdadeiros são todos os que fazem a vontade de vosso Pai Celestial e de vossa mãe terrena, e não os vossos irmãos pelo sangue. Mesmo assim,
Vereis o Pai Celestial em vosso Pai pela carne, e vossa mãe terrena em vossa mãe pelo corpo. Pois não são estes também filhos do Pai Celestial e da mãe terrena? Mesmo assim, amareis vossos irmãos pelo sangue, como amais vossos verdadeiros irmãos que caminham com os anjos. Pois não são eles também filhos do Pai Celestial e da mãe terrena? Em verdade vos digo, é mais fácil amar os que conhecemos recentemente do que os que de nossa própria casa, que experimentaram nossas fraquezas, ouviram nossas palavras de cólera e nos viram em nossa nudez. Pois eles nos conhecem tão bem como nós nos conhecemos, e isso nos deixa envergonhados. Chamaremos então o anjo do amor, para entrar em nossos sentimentos, a fim de purificá-los. E tudo que antes era impaciência e discórdia se transformará em harmonia e paz. Como o solo ressequido bebe a chuva mansa e passa a ser verde, suave e tenro com sua nova vida. Pois muitos e opressivos são os sofrimentos dos filhos dos homens, quando não abrem o caminho para o anjo do amor. Com efeito, um homem sem amor projeta uma sombra escura em todas as pessoas que encontra, principalmente naquelas com as quais convive. Suas palavras ásperas e iradas caem sobre os irmãos como o ar fétido que se exala de uma poça de água estagnada. E sofre mais do que as profere, pois a treva que o envolve é um convite a Satanás e a seus demônios. Quando, todavia, ele chama o anjo do amor, dispersa-se a treva, dele jorra a luz do sol e as cores do arco-íris giram-lhe ao redor da cabeça. Uma chuva mansa lhe cai dos dedos e ele traz a paz e a força quanto se avizinhem nele. Dessa maneira, portanto, pedi a vosso Pai Celestial, quando o sol estiver em seu fastígio ao meio-dia, Pai nosso que estás no céu, manda a todos os filhos dos homens o teu anjo da paz, e manda aos de nossa semente e do nosso sangue o anjo do amor, a fim de que a paz e a harmonia habitem em nossa casa para sempre. O filho do homem buscará então a paz com os outros filhos dos homens, até com os fariseus e sacerdotes, mendigos e desabrigados, reis e governadores. Pois todos os filhos dos homens, seja qual for a sua posição, seja qual for a sua ocupação, quer se tenham aberto seus olhos para ver os reinos celestiais, quer continuem eles a andar no escuro e na ignorância. Pois a justiça dos homens pode recompensar os maus e punir os inocentes, mas a lei sagrada é a mesma para todos, sejam mendigos ou reis, pastores ou sacerdotes. Buscai a paz com todos os filhos dos homens e deixai chegar aos irmãos da luz o conhecimento de que temos vivido segundo a lei sagrada desde o tempo de Enoque e de outros antes dele. Pois não somos ricos nem pobres e compartilhamos todas as coisas, até as roupas e os instrumentos que usamos para amanhar o solo. E juntos trabalhamos no campo com todos os anjos, produzindo as dádivas da mãe terrena para todos comerem. Pois o mais forte dos anjos do Pai Celestial, o anjo do trabalho, abençoa todo homem que trabalha da maneira que mais lhe convém. Pois desse jeito não conhecerá escassez nem excesso. Há de fato abundância para todos os homens nos reinos da Mãe Terrena e do Pai Celestial, quando cada homem executa a sua tarefa. E quando um homem foge da sua tarefa, outro precisa tomar de lugar. Pois todas as coisas nos são dadas nos reinos do céu e da terra ao preço do trabalho. Os irmãos da luz sempre viveram onde se comprazem os anjos da Mãe Terrena, perto de rios, de árvores, de flores, da música dos pássaros, onde o sol e a chuva podem abraçar o corpo, que é o templo do Espírito. Tampouco temos algo que ver com os éditos dos governantes. Tampouco os aprovamos, visto que a nossa lei é a lei do Pai Celestial e da Mãe Terrena. Tampouco nos opomos a eles, pois ninguém governa senão pela lei de Deus. Antes forcejemos por viver de acordo com a lei sagrada, e reforçamos sempre o que é bom em todas as coisas. O reino da treva será então mudado em reino da luz, visto que onde há luz, como pode subsistir a escuridão? Deste modo, portanto, rezai para o vosso Pai Celestial quando o sol estiver em seu fastígio ao meio-dia. Pai nosso que está no céu, envia a todos os filhos dos homens o teu anjo da paz, e envia a toda a humanidade o anjo do trabalho, para que, tendo já uma tarefa sagrada, não peçamos dele nenhuma outra bênção. O Filho do Homem buscará então a paz com o conhecimento de tempos passados. Pois em verdade vos digo, nos manuscritos sagrados há um tesouro 100 vezes maior do que qualquer uma das joias e do ouro, do mais rico dos reinos, e mais precioso, pois eles contêm seguramente toda a sabedoria revelada por Deus aos filhos da luz, incluindo as tradições que nos chegaram através do velho Enoque e antes dele,
num caminho sem fim do passado, os ensinamentos dos grandes. E estes são a nossa herança. Assim como o filho herda todas as propriedades do pai, quando se mostra digno da benção paterna. Em realidade, estudando os ensinamentos da sabedoria imortal, chegamos a conhecer o reino de Deus, pois em verdade vos digo, os grandes viam Deus face a face. Mesmo assim, quando lemos os manuscritos sagrados, tocamos os pés de Deus. E depois de vermos com os olhos da sabedoria e ouvirmos com os ouvidos do entendimento as verdades eternas dos manuscritos sagrados, temos de ir para o meio dos filhos dos homens e ensiná-los, pois, se escondermos ciosamente o santo conhecimento, alegando que ele pertence unicamente a nós, estaremos procedendo como o que encontra uma fonte no alto das montanhas, e em vez de deixá-la escorrer para o vale a fim de saciar a sede do homem e do animal, enterra debaixo de rochas e terra, privando-se também de água como aos outros. Ide para junto dos filhos dos homens e falai-lhes da lei sagrada, para que eles possam por esse meio salvar-se e entrar nos reinos celestiais. Falai-lhes contudo com palavras que eles compreendam, em parábolas da natureza, que falam ao coração, pois a ação precisa primeiro viver como desejo no coração despertado. Desse modo, portanto, orai ao vosso Pai Celestial quando o sol estiver em seu atingido o seu fastígio ao meio-dia. Pai nosso que está no céu, manda a todos os filhos dos homens o teu anjo da paz e manda ao nosso conhecimento o anjo da sabedoria, para podermos percorrer os caminhos dos grandes que viram o rosto de Deus. O filho do homem buscará então a paz com o reino da mãe terrena, pois não pode viver muito nem ser feliz quem não honra sua mãe terrena e não lhe cumpre as leis. Pois a vossa respiração é a respiração dela, vosso sangue é o sangue dela, vossos ossos são os ossos dela, vossa carne é a carne dela, vossos intestinos são os intestinos dela, e vossos olhos e ouvidos são os olhos e ouvidos dela. Em verdade vos digo, estáis unidos à mãe terrena. Ela está em vós e vós estáis nela. Dela nasceste e nela viveis e a ela retornareis. E o sangue da nossa mãe terrena que cai das nuvens e corre nos rios é a e, é a respiração dela, da nossa mãe terrena, que sussurra nas folhas da floresta e sopra desde as montanhas como um vento poderoso. Suave e firme é a carne da nossa mãe terrena, os frutos das árvores. Fortes e inabaláveis são os ossos de nossa mãe terrena, nas rochas e pedras gigantes, que se erguem como sentinelas dos tempos perdidos. Estamos, na verdade, unidos à nossa mãe terrena, e ao que se apega às leis de sua mãe, a ele sua mãe se apegará também. Dia virá, porém, que o filho do homem desviará o rosto de sua mãe terrena e a traiçoará, chegando a renegar sua mãe e o seu direito de primogenitura. Logo a estará vendendo como escrava, e a carne dela será devastada, seu sangue poluído, sua respiração sufocada. Ele levará o fogo da morte a todas as partes do reino dela, e a sua fome lhe devorará todas as dádivas e deixará em seu lugar apenas um deserto. Todas essas coisas serão perpetradas por ignorância da lei, e assim como o homem que morre lentamente não sente o mau cheiro do próprio odor, assim o filho do homem será cego à verdade, e assim como ele saqueia, devasta e destrói sua mãe terrena, assim também saqueia, devasta e destrói a si. Pois ele nasceu de sua mãe terrena, está unido a ela, e tudo o que faz a sua mãe, faz também a si mesmo. Há muito tempo, antes até do grande dilúvio, os grandes percorriam a terra, e as árvores enormes, incluindo as que hoje não são mais do que lendas, eram o seu lar e o seu reino. Eles viveram um grande número de gerações, pois comiam da mesa da mãe terrena, dormiam nos braços do Pai Celestial e não conheciam moléstia, nem velhice, nem morte. Aos filhos dos homens legaram toda a glória e dos seus reinos, até o conhecimento oculto da árvore da vida, que se ergue no meio do mar eterno. Mas os olhos dos filhos dos homens estavam ofuscados pelas visões de Satanás e por promessas e poder, inclusive o poder que se logra pela força e pelo sangue. O filho do homem cortou então os fios de ouro que o ligavam à sua mãe terrena e ao seu pai celestial. Ele saiu da corrente sagrada da vida, em que seu corpo, seus pensamentos e seus sentimentos se uniam à lei, e principiou a usar apenas os próprios pensamentos, os próprios sentimentos e as próprias ações
fazendo centenas de leis, onde antes só havia uma. Dessa maneira, se exilaram do seu lar os filhos dos homens, e a partir de então se amontoaram atrás de seus muros de pedra, e deixaram de ouvir os suspiros do vento nas árvores das florestas, fora das cidades. Em verdade vos digo, o livro da natureza é um manuscrito sagrado, e se quiserdes que os filhos dos homens se salvem e encontrem a vida eterna, ensinai-os mais uma vez a ler nas páginas vivas da Mãe Terrena. Pois em verdade, tudo o que é vida está escrito a lei. Está escrita na relva, nas árvores, nos rios, nas montanhas, nos pássaros do céu e nos peixes do mar, e sobretudo no interior do Filho do Homem. Só quando voltar ao seio de sua mãe terrena, encontrará ele a vida sempre eterna e a corrente da vida, que conduz ao Pai Celestial. Somente dessa maneira a visão escura do futuro não subsistirá. Deste jeito, portanto, rezai ao vosso Pai Celestial, quando o sol estiver em seu fastígio ao meio-dia. Pai nosso que estás no céu, manda a todos os filhos dos homens teu anjo da paz, e manda ao reino de nossa mãe terrena o anjo da alegria, para que nosso coração se encha de cânticos de alegria quando nos animarmos nos braços de nossa mãe. Por fim, os filhos dos homens buscarão a paz com o reino do Pai Celestial, pois na realidade, o filho do homem só nasceu de seu pai pela semente e de sua mãe pelo corpo, a fim de poder encontrar sua herança verdadeira e saber por fim que é o filho do rei. O Pai Celestial é a lei única que aperfeiçoou as estrelas, o sol, a luz e a escuridão. E a lei sagrada dentro da nossa alma. Ele está em toda parte e tudo que não sabemos é governado pela lei. Ele está em toda parte e não há parte alguma que ele não esteja. Tudo em nosso entendimento e tudo que não sabemos é governado pela lei. O cair das folhas, o fluir dos rios e a música dos insetos à noite. Tudo é governado pela lei. No reino do nosso Pai Celestial existem inúmeras mansões, e sem conta são as coisas ocultas, que ainda não podeis conhecer. Em verdade vos digo, o reino do nosso Pai Celestial é vasto, tão vasto, que nenhum homem pode lhe conhecer os limites, pois estes não existem. Entretanto, todo o seu reino pode ser encontrado na menor gota de orvalho, sob uma flor silvestre, ou no aroma da relva recém-cortada nos campos debaixo do sol estivado. Com efeito, não existem palavras capazes de descrever o reino do Pai Celestial. Gloriosa, de fato, é a herança do Filho do Homem, pois só a ele é dado entrar na corrente da vida que o conduz ao reino do seu Pai Celestial. Antes disso, porém, faça mister que encontre a paz. Procure e encontre a paz com o corpo, com os pensamentos, com os sentimentos, com os filhos dos homens, com o conhecimento sagrado e com o reino da Mãe Terrena. Pois, em verdade vos digo, esta é a embarcação que carregará o Filho do Homem pela corrente da vida a seu Pai Celestial. Ele precisa ter a paz cétupla antes de poder conhecer a paz que sobreleva o entendimento, incluindo de seu Pai Celestial. Desta maneira, portanto, rezai para o vosso Pai Celestial, quando o sol estiver em seu fastígio ao meio-dia. Pai nosso que estás no céu, envia a todos os filhos dos homens o teu anjo da paz, e envia ao nosso reino, nosso Pai Celestial, o vosso anjo da vida eterna, a fim de que possamos alçar-nos além das estrelas e viver para todo sempre. Nisso, o ancião se calou, e um silêncio grande se estendeu sobre os irmãos, e ninguém quis falar. As sombras do entardecer brincavam sobre o rio sereno e argento, como o vidro. E no céu, que lentamente escurecia, podia ver-se a leve filigrama da lua crescente da paz, e a grande paz do Pai Celestial a todos envolveu com um amor imortal. Amém. Que a paz seja conosco.